Gente, vamos avançar aqui então. Ponto número 6. Fazer discípulos. Texto. Mateus 28, do 18 ao 20. Quem pode ler bem alto, por favor? Ponto número 6. Fazer discípulos. Texto. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Quem pode ler bem alto, por favor? Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Gente, quem que disse essas palavras aí? Jesus. Jesus. E o que Jesus mandou fazer aí? Discípulos. Jesus mandou fazer discípulos. Agora, é interessante você pensar o momento que Jesus disse isso daí. Foram as últimas palavras de Jesus antes de voltar para o céu. Sabe quando você vai fazer uma viagem, tua família vai ficar, e você dá aquela última instrução assim que a sua família que vai ficar não pode esquecer de maneira nenhuma. Eu vou ficar fora um tempo, mas não esqueça de colocar lixo na rua. Sabe não esquece de fechar a janela. Põe comida para o cachorro, paga a conta dia 10. Sabe aquela última instrução que assim que o povo que vai ficar não pode esquecer de maneira nenhuma? Essa instrução, ela ganha uma importância maior do que todas as outras. Então, de tudo que Jesus falou, as últimas palavras que ele falou antes de voltar para o céu foram: faça discípulos. Como que faz um discípulo, baseado no texto aí que você leu? Como é que faz um discípulo? Batiza e depois? Ensina. Pronto, é assim que faz um discípulo. Então você prega o evangelho para uma pessoa que não é batizada, aí você vai lá e batiza essa pessoa e depois você começa a ensinar ela. É assim que faz um discípulo. Jesus mandou fazer isso. É interessante porque Jesus não mandou gravar CD, Jesus não mandou fazer DVD, Jesus não mandou fazer prédio, Jesus mandou fazer discípulo. Não tem problema fazer CD, não tem problema fazer DVD, não tem problema escrever livro, não tem problema ter salão de reunião. O problema é ter tudo isso e não fazer discípulo. Aí é problema. Porque aí a gente fica ocupado com os outros brinquedinhos evangélicos e não cumpre a missão. Jesus mandou fazer discípulo. Não tem problema fazer CD, gravar CD. O problema é gravar CD e não fazer discípulo. Não tem problema fazer prédio de reunião. O problema é fazer prédio e não fazer discípulo. Não tem problema escrever livro. O problema é escrever livro e não fazer discípulo. Quer escrever livro, fazer prédio, fazer música, CD, DVD? Faça tudo isso, mas não deixe de fazer discípulo. Como que faz um discípulo? Você tem que batizar uma pessoa que não é batizada. Você vai lá e batiza essa pessoa e você vai lá e começa a ensinar essa pessoa. É assim que faz um discípulo. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Ganham uma maior importância do que todas as outras que ele disse antes. Disso nós não podemos nos esquecer nenhum dia. Fazer discípulos. E é interessante que esse é o fruto que permanece. Lembra de João 15? Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O que é um fruto que permanece? É um discípulo que você faz. Por quê? Porque ele tem uma semente dentro dele que vai cair numa outra terra e vai produzir outro fruto. Por isso que é um fruto que permanece. O fruto que permanece é aquele fruto que tem uma semente dentro. E o fruto que tem semente dentro é um discípulo que você batiza, você forma ele e ele começa a fazer outro discípulo. Isso é fruto que permanece. Quando eu tinha 1 ano de convertido,
eu estava na frente da minha casa esperando o primeiro passar na frente da minha casa para eu pregar o evangelho. Passou o Rafael Braz. Ô Rafael, eu conheci Jesus, se você quiser eu apresento ele para você. Ele falou, um dia eu volto. Aí ele voltou. Aí eu falei, olha, Deus tem um propósito, a vida e obra de Jesus, esse aqui foi Jesus, você precisa nascer de novo. Eu batizei ele, eu tinha 1 ano de convertido. E comecei a ensinar ele a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Eu não sabia tudo, mas o pouco que eu sabia já é muito para quem não sabe nada. E comecei a formar a vida dele. Aí ele conheceu a Rosana no meu grupo caseiro. Márcio, e aí, como é que faz? É com respeito, é com honra, é assim, é assado, não chaveca, vai com calma, e tal. Os critérios para o namoro. Aí ele começou a namorar a Rosana. Aí ele marcou a data de casamento. Márcio, você faz o nosso casamento? Opa, eu vou lá fazer sim. Nem presbítero eu era. Mas eu era um sacerdote, eu sou um discípulo de Jesus, todos somos sacerdotes, nós vamos ver aqui. Aí eu fui lá fazer o casamento dele. Eu me senti um padre, né? O solteiro faz casamento é padre, né? Aí ele começou a fazer outros discípulos. Pregou o evangelho para o Tiago, batizou o Tiago, fez o casamento do Tiago. Aí o Tiago batizou o Jadson, pregou o evangelho para o Jadson, batizou o Jadson, fez o casamento do Jadson, foi alguns meses atrás. Aí o Jadson pregou o evangelho para o Paulinho, batizou o Paulinho, começou a ensinar o Paulinho pregou o evangelho para o William, batizou o William, começou a ensinar o William. Fez o casamento do... Não, ele já estava casado. Foi coincidência isso, não é que faz parte do pacote. Mas eu tenho 6 gerações de discípulos debaixo de mim. Para de falar em casamento, senão todo mundo vai se mudar para a rua. Tem 6 gerações de discípulos na minha raiz. Discípulos que fazem discípulos. E isso é fruto que permanece. É um discípulo que você ganha, que você forma. Aí o Braz batizou o Tiago, que batizou o Paulinho, o Jadson, que batizou o Paulinho, que batizou o William. 6 gerações. Isso é um fruto que permanece. Só que se eu ficasse concentrado nos brinquedinhos evangélicos, eu não teria me dedicado na missão. É questão de prioridades. É questão de foco. É questão de você se dedicar. A obra, ela não acontece por acaso. Se tem uma obra numa localidade que está frutificando, que está saudável, tem alguém por trás se consagrando. Porque a obra de Deus não acontece por acaso. Tem alguém se consagrando por trás, por isso que está crescendo, por isso que está frutificando. Tem alguém concentrado na obra. Por isso que acontece. Não é por acaso. Não é por acidente. Para a gente fazer discípulos, nós temos que ser intencional. Ninguém frutifica por acidente. Tem que pregar o evangelho. Não tem como você fazer discípulos sem pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho para as pessoas na rua. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Nós precisamos abrir a boca, falar de Jesus para as pessoas. Não escolhe para quem, não selecione para quem que você vai pregar. Prega para todo mundo. Nós não selecionamos, esse daqui... Você imagina, se o meu professor de história olhasse para mim, esse daí é todo torto, skatista, drogado, usa brinco, gorro, chega na segunda aula toda vez. Esse daí não vai dar fruto nenhum, não vou pregar o evangelho para ele não. E aí? Mas só que Deus usa os improváveis. Deus usa os que não são. Esse é um improvável, então é esse mesmo que Deus quer. Entende? Então, não selecione, mas nós precisamos nos concentrar em pregar o evangelho. Olha só, não tem vinde que não desemboque no ide. Em Mateus 11, Jesus disse, vinde a mim, encontrareis descanso para as vossas almas. Em Mateus 28, ele disse, ide e faça discípulos. Não tem vinde que não desemboque no ide. Se Jesus chamou você, venha, esse chamado vai desembocar no ide. Ele vai empurrar você para pregar o evangelho, para batizar os outros, para ensinar. Vai pregar o evangelho, vai fazer discípulos. Não tem vinde que não desemboque no ide. Você já percebeu quem que Jesus chamou para fazer discípulos? Pescadores iletrados.
Quem que era aqueles caras? Os caras eram improváveis, iletrados. Jesus chamou esses para fazer discípulos. Então você vê que aqui já acabou aquelas justificativas, né? Aquelas justificativas acabam aqui. Diz que João Marcos, que era apóstolo, era um adolescente, não tinha 18 anos. Apóstolo. Então, você vê que aquelas desculpas que a gente usa tem que cair por terra. Ah, mas eu estou desempregado. O dia que eu estiver trabalhando, eu faço discípulo. Ah, não, mas agora eu estou trabalhando, não tenho tempo. O dia que eu fiquei desempregado, aí eu começo a fazer discípulo. Ah, mas eu não tenho carro para visitar e pregar o evangelho e fazer discípulo. O dia que eu tiver carro, aí eu vou fazer discípulo. Aí a hora que consegue o carro, ele vai nos parques, só que não vai visitar, fazer discípulo. Ah, o dia que não tiver mais parque de diversão, aí eu vou fazer discípulo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer discípulo. Para fazer discípulo precisa de dinheiro. A hora que começa a ter dinheiro, fica ocupado, fascinado com as riquezas do mundo, aí não prega o evangelho, não faz discípulo. E cada hora é uma coisa. Ah, mas eu não sou casado. O dia que eu for casado, eu começo a fazer discípulo. Ah, mas agora que eu sou casado, eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar da mulher, eu tenho 3 filhos. Não dá para fazer discípulo, não tenho tempo. O dia que eu for solteiro, aí eu faço discípulo. Você vê que se a gente ficar esperando o ideal chegar para a gente começar a fazer discípulo, a gente não vai fazer nunca. Porque cada hora é uma autossabotagem da carne que vai botar um ideal inalcançável, só para você ficar enrolando, procrastinando. Entende? Não dê justificativa, vai fazer discípulos. Eu já vi Deus levantando gente do pecado da lama, mas Deus não levanta ninguém que dá desculpa. Então, essas justificativas tem que acabar. Deus não levanta ninguém que fica dando justificativa, fica dando desculpa. Isso tem que acabar. Eu assisti o testemunho de uma irmã chamada Andressa. Ela tinha 14 anos, morava em Caxias do Sul. Andressa é o nome dela. Tinha 14 anos de idade. Ela entendeu o que era fazer discípulos. Ela chegou para o pai e para a mãe dela e falou assim: "Ô, mãe, eu quero fazer um grupo de oração na minha casa com meus amiguinhos." Ah, tá bom, pode fazer. Ela foi no quarteirão da casa dela, chamando todos os amiguinhos, amiguinha dela, para ir no grupo de oração dela de quinta-noite na casa dela. Encheu de criançada a casa dela, começou a ensinar a Bíblia. Ela constituiu até diácono. Aí fizeram uma entrevista com ela e falaram assim: como que é a sua semana? Conta aí pra gente. Ela falou assim: olha, segunda-feira eu vou na rádio comunitária da cidade ensinar a história da Bíblia. Terça-feira eu vou orar pelos velhinhos no asilo. Quarta-feira eu faço biscuit em casa para ensinar as pessoas interessadas de graça. Eu aproveito para pregar o evangelho. Aí eu já chamo para ir na minha reunião do meu grupo caseiro de quinta-feira. 14 anos. Sexta-feira é evangelismo na rua com o meu grupo caseiro. Sábado eu vou na reunião geral da igreja e domingo eu vou na reunião geral da igreja. Essa é a semana da menina. 14 anos, gente. Aí ela vira assim e fala assim: todos nós temos 24 horas no dia. Como você usa as suas? Eu falei: meu Deus, uma profeta. Foi um tapa na minha cara. 14 anos. Aí, até os 16 anos de idade, quando ela morreu num acidente de carro, em 2 anos ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. Em 2 anos. Ela tinha 16 anos de idade, gente. 2 pastores estavam levando ela de carro para pregar num outro, não sei aonde, ela já tinha ido pregar até no Uruguai. 2 pastores estavam levando ela de carro para pregar não sei aonde, um caminhão bateu e ela morreu. Em 2 anos, ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. O grupo caseiro dela multiplicou em 3, porque aí 2 discípulas dela queria fazer discípulos também. Aí foi lá: ô mãe, eu quero fazer um grupo em casa.
a menininha, aí começaram a entrevistar a menininha, que era líder de grupo caseiro. Ela estava sentada numa cadeira, ela balançava as pernas, a perna dela não alcançava no chão. Líder de grupo caseiro. Não tem justificativa. É que a gente entra num círculo vicioso de autossabotagem e fica jogando um ideal impossível de alcançar só para a gente ficar enrolando. Aí cada hora é uma desculpa que a gente dá. E vai, aí passa anos e anos e anos. A obra de Deus numa localidade não acontece por acaso. Se tem alguma localidade frutificando, alguém está se consagrando por trás. Pregando o evangelho, visitando, ora, profetiza, evangeliza, e vai. Está naquele movimento pujante. Não tem vinde a mim que não desemboque no ide, fazei discípulos. Então, irmãos, nós precisamos nos consagrar e nos dedicar à obra de fazer discípulos. Não tem idade, não tem cor, não tem classe social, não tem. Jesus falou assim: olha para mim, eu tenho toda a autoridade, vai e faz discípulo. Enquanto você faz discípulo, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Prega o evangelho. Vai pregar o evangelho para as pessoas na rua. Esse é o fruto que permanece. Jesus disse para fazer discípulos, batizar e ensinar. Aí eu te pergunto, de todos nós que estamos aqui, quem pode batizar essas pessoas? Todos aqueles que são discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, você é nascido de novo, você está habilitado por Deus para batizar as pessoas. Não é só o pastor que batiza. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Aí acontece que a gente traz a mentalidade do Velho Testamento, né? Como é que é o Velho Testamento? O templismo e o clero e os leigos, né? Tem o sacerdote lá no púlpito que serve ao Senhor e tem o povão que fica assistindo. Só ele pode entrar na presença de Deus, só ele serve, só ele se move nos dons, só ele batiza. E o povão assistindo. Aí fica lá 5 anos, 10 anos no culto, não ganha um, nunca batizou ninguém. Mas só que isso é a mentalidade do Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus fez uma nova raça, uma raça de sacerdotes. Não tem mais o sacerdote e o povão. Não tem mais o clero e os leigos. Quem nasceu de novo é um sacerdote. Igreja é um bando de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 fala assim: aquele que nos amou, nos lavou os nossos pecados com o seu sangue e nos constituiu sacerdotes. Então, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote. Quem aqui foi lavado pelo sangue de Jesus? Então, você é um sacerdote. Jesus ele fez uma nova raça agora no Novo Testamento. Todo aquele que foi lavado pelo sangue dele é um sacerdote. E como um sacerdote, você está habilitado por Deus para batizar as pessoas, para ministrar ceia, para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, para botar a mão na cabeça das pessoas para que elas sejam batizadas no Espírito Santo, para ensinar, para pastorear, para pregar. Todos nós somos sacerdotes, não tem mais o clero e os leigos. Ah, mas tem os presbíteros e os diáconos com funções de... Tem, eu vou falar isso depois. Mas todos nós somos sacerdotes, todos nós estamos habilitados por Deus para batizar as pessoas. Então você vê que não tem para onde escapar. Não tem como. Ah, mas Márcio, eu não me sinto pronto para batizar as pessoas.
Tá bom, tudo bem. Aí é legítimo isso daí. Nós vamos treinar você. Porque igreja é isso. Igreja, nós somos treinados para cumprir a missão, para batizar as pessoas e para ensinar elas. Isso é igreja. Não é um clube. Entende? O que aconteceu? Imagina que a igreja é um jogo de futebol. Como é que está esse jogo? Esse jogo está assim. Os pastores estão dentro de campo jogando bola, matando no peito e fazendo gol. Os discípulos estão na arquibancada assistindo os pastores jogando. E o mundo está do lado de fora, nem sabe o que está acontecendo. O jogo está desse jeito hoje, mas não era para ser assim. Como que era para ser esse jogo? Nós pastores, vai lá fora, lá da linha. Você é técnico. Os discípulos estão dentro do campo jogando. Eles são a camisa 10, o zagueiro, o volante, meio campo, que mata no peito e faz o gol. E o mundo está na arquibancada vendo a manifestação dos filhos de Deus. Lembra de Romanos? A criação geme e tem essa expectativa de ver a manifestação dos filhos de Deus. Então os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres estão aí não para jogar, mas para treinar os santos a jogar, a se manifestar. E o mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus. Mas a minha preocupação é que nós somos a igreja do retiro, mas nós não somos a igreja da segunda-feira. Nós somos a igreja no domingo, mas na segunda-feira nós não somos igreja. Nós não manifestamos a glória de Deus no trabalho, na padaria, no banco, no mercado, onde a gente vai. Nós somos a igreja do domingo, mas não somos a igreja da segunda, porque nós precisamos ser treinados com esse foco de cumprir a missão, de se dedicar a pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Precisam ser treinados para isso daí. Ah, Márcio, eu não estou seguro para batizar as pessoas. Tá bom, nós estamos aqui para treinar você. Nós estamos aqui para isso, para treinar você a cumprir a missão. Mas nós precisamos entender de que Jesus fez uma nova raça. Todos nós somos sacerdotes. E como sacerdotes, todos nós estamos habilitados para batizar as pessoas. Espiritualmente, nós estamos habilitados. Se você se sente inseguro, nós vamos treinar você para você batizar. E você adotar essa pessoa e você discipular essa pessoa. Então já começa desde já, meu irmão, a pensar como um discipulador. A ter uma mentalidade de um discipulador, a ter um coração, a gerar em você um coração de pai na fé, de mãe na fé das pessoas. Já começa desde já, mas eu não estou cuidando de ninguém. Tá, mas começa a pensar como um discipulador, começa a se imaginar cuidando de vidas. A hora que você vai deitar a cabeça no travesseiro, fica se imaginando, puxa, Deus, que maravilhoso eu cuidando de vidas, batizando uma pessoa, pregando o evangelho para alguém, batizando, adotando essa pessoa como meu filho na fé, ensinando ele. E você fica se imaginando, isso é uma gestação. Deus está vendo tudo isso. Ele vai ajudar a você a gerir esse filho que está para vir para a luz. Você se imaginando, cuidando de vidas, batizando uma pessoa, batiza um, batiza dois, começa a cuidar de 3 vidas. Nisso está a força da igreja. Lembra da parábola dos 10 talentos de Mateus 25? A força da igreja não está em um homem habilidoso que prega, canta, viaja, apostola, faz tudo. Não. A força da igreja está em cada um discípulo que tem um talento que multiplique em mais um. Então você tem um homem habilidoso com 5 talentos, ele ganha mais 5, quanto que tem? 10. Esse homem habilidoso dotado de 5 dons. Mas quantos nós somos aqui? 15. Tá? Se cada um ganhar um, multiplicou para 30. Muito mais do que um homem habilidoso que tem 5. A força da igreja está no sacerdócio de todos os santos. Todos os santos funcionar como um sacerdote. Ah, mas eu não tenho 5 talentos, mas tem pelo menos um. E com esse você pode ganhar uma pessoa, pregar o evangelho para ela, batizar essa pessoa e começar a cuidar dela. E essa pessoa vai ganhar outro,
que vai ganhar outro, e vai passando de geração em geração. Eu não cuido das 6 gerações que eu tenho lá. Eu cuido do Rafael Braz e da Rosana. Eles ganharam o outro, que ganharam o outro, que ganharam o outro, que ganharam o outro. Eu não cuido dessa turma toda. Não tem como. É discípulo que faz discípulo. Ovelha gera ovelha. E nisso está a força da igreja, na missão. Todos nós focados em fazer discípulo e ganhar pessoas, batizar e ensinar. Focado na missão. A força da igreja está nisso, irmãos. O que você acha? Se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é um sacerdote.